A paz do Senhor, meus queridos. Gostaria de trazer aqui essa reflexão. Glória a Deus, que bênção. Enquanto eu orava, o Senhor tocava no meu coração e me recordava de uma palavra que o Senhor havia me dado há muito tempo atrás. João 8, 31 e 32. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, o nosso Senhor Jesus, ele veio, a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 3, que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus veio para desfazer o pecado em nossas vidas. Ele veio para triunfar do pecado, para triunfar sobre o pecado. E a palavra de Deus vai dizer que ele cravou na cruz toda a cédula de culpa, rasgando tudo que era contrário a nós, na cruz do Calvário. Só que muitas pessoas pegam esse versículo e dizem apenas o versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como se apenas o fato delas ouvirem a verdade vai libertar elas. E não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Afinal de contas, quantas pessoas conhecem a verdade, quantas pessoas ouvem falar da verdade, mas continuam vivendo na mentira? Quantas pessoas ouvem falar da verdade e continuam vivendo na mentira? Quer seja uma verdade bíblica ou quer seja qualquer outro tipo de verdade. Uma verdade científica. O nosso Senhor Jesus, ele deixa claro, ele fala para os judeus que acreditaram nele: se vocês permanecem em mim, se vocês permanecem em minhas palavras, melhor dizendo, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Em outras palavras, para se conhecer essa verdade libertadora, tem que ser discípulo de Jesus. Tem que entregar a vida ao Senhor Jesus. Tem que seguir o Senhor Jesus. Porque senão você só vai ouvir a verdade, mas não vai ser liberto. É óbvio que a palavra de Deus vai nos dizer lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a pregação da mensagem de Jesus, o ouvir a palavra de Deus. Isso vai gerar fé. Você pode ouvir a mensagem, você pode ouvir a verdade, e vai produzir fé em você, vai produzir crença em você, vai produzir convicção em você, por meio da pregação. Mas para que esta convicção, para que essa verdade que foi transmitida para você alcance a sua plenitude, você precisa entregar a vida ao Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados. Tudo que o nosso Senhor Jesus disse é a verdade, irmão. Meu querido, acredite nisso. É a verdade. O tempo está acabando. O Senhor Jesus nos garantiu que vai haver um juízo sobre essa terra. Os mortos vão ressuscitar. Vai chegar um dia que os mortos vão ressuscitar. Quando será? Não faço a mínima ideia. Mas vai chegar. E vai haver um julgamento. Haverá pessoas que serão condenadas à morte eterna e outras pessoas que serão absolvidas à salvação. Uma vez estando dentro da igreja, eu falando sobre salvação, e um irmão me perguntou: salvação do que, João? O irmão já era obreiro. Salvação do que? E eu, meu Deus do céu, a salvação do inferno, meu querido. Não te contaram ainda que há um juízo vindo sobre este mundo? Não é um juízo que Hollywood estampa, não. Não é esse juízozinho, não. Um juízo que acontece e depois vem um mundo pós-apocalíptico. Nada a ver. Não vai haver esse mundo pós-apocalíptico no juízo que o Senhor trará. Eu, particularmente, acredito. 2 Pedro capítulo 3 diz que tudo será destruído com fogo. E creio que a partir disso se fará novos céus e nova terra. Depois de todo mundo ser transformado pelo fogo, vai se fazer novos céus e nova terra. Como há a promessa disso, de novos céus e nova terra. Isso não é algo estranho a se pensar,
Porque se você para e pensa assim, uma pessoa de TI pega e formata o computador porque ele pegou um vírus e tornou irremediável o uso dele, inoperável, o computador. Ele vai formatar todo o computador e refazer tudo de novo. Do mesmo jeito está esse mundo. Esse mundo ele já está separado para um dia do juízo. Para o dia do juízo de Deus. E o Senhor já nos mandou o escape para que ninguém seja pego de surpresa. E ele diz aqui, se vocês permanecerem em minhas palavras, vocês realmente são os meus discípulos. E aí vocês vão conhecer a verdade. E ela vai libertar vocês. É algo óbvio. Pelo amor de Deus. É algo óbvio. Se nós perseverarmos nossas convicções no que o Senhor Jesus disse e tentarmos, lutarmos isso sempre para pôr em prática o que Ele nos ensina, nós vamos ser libertos. Não tem como, querido, não ser. É óbvio que a palavra de Deus vai dizer em 1 João que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Claro, né? Claro. Que o nosso corpo, esse tabernáculo aqui, não foi transformado. Não se cumpriu ainda o que diz em 1 Coríntios capítulo 15. Que o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E o que era perecível vai se revestir da imortalidade. Né? Então vai se dizer, tragado foi a morte sobre a vitória. Né? Onde está a morte, teu aguilhão? E ele diz que a força da morte ali era a lei, né? Que é porque a lei dá força ao pecado, né? Ele dá força no sentido do quê? De evidenciar o pecado. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, se eu não saberia o que era a transgressão, o pecado, se a lei não dissesse não faça isso, não faça aquilo. Né? Ele vai dizer isso, por isso que ele dá isso. Ele dá esse ensinamento em 1 Coríntios capítulo 15. Por isso, para poder resumir, isso aqui é uma palavra bem breve. Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Mas você tem que considerar a tua libertação no versículo anterior a esse. Se você permanece na palavra do Senhor, acredita nessa palavra, você recebeu essa palavra, acredita nessa palavra e permanece nessa palavra. Permanecer nessa palavra é pôr em prática essa palavra. É praticar a palavra. Isso é permanecer. Você vai ser liberto. Você vai ser curado, você vai ser restaurado, a sua vida vai ser transformada. Talvez as lutas não acabem, né? Porque nesse mundo tereis aflição, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o nosso Senhor. Mas dentro do seu coração, dentro da sua mente, vai ser transformado, vai haver paz. Né? Vai haver paz. E vai haver tranquilidade. Você não vai estar andando mais perdido nesse mundo. Você não vai estar andando mais sem propósito nessa terra. Você vai saber quem é, de onde veio, para onde vai e por que está aqui. Quantos filósofos e intelectuais não têm essa resposta? Cheio de doutorado, cheio de diploma, PhD e tudo enquanto. E não tem essa simples resposta. Porque o Senhor Jesus reservou todas essas coisas para serem conquistadas pela fé no seu nome. Só precisa crer. Um grande abraço. Paz do Senhor.